Olá, queridos alunos, tudo bem? Durante essa semana a gente configurou o nosso ambiente e a gente executou um projeto inicial, e agora a gente vai criar um projeto que foi o proposto para esta semana, que é um relógio. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, como a gente viu no vídeo anterior, a gente então tem que criar o nosso projeto. Como que a gente cria? Expo, Unity e o nome do meu projeto, no meu caso, relógio. Quando eu executo isso, ele me pede como que vai ser meu projeto. Por padrão, durante este curso, a gente vai utilizar o blank, ou seja, vai dar um arquivo limpo para a gente poder configurar a partir disso. Então eu dou um Enter e ele vai então começar a fazer o download do projeto e instalar as dependências de JavaScript. Pode demorar um pouquinho, vai depender da sua máquina e da sua internet, então eu vou pausar aqui meu vídeo para a gente continuar depois. Quando ele termina de fazer a instalação das dependências, ele já exibe essa telinha para a gente e já fala o que a gente tem que fazer. Olha lá, o seu projeto está pronto, o que tem que fazer? Você tem que entrar no diretório que foi criado. Se você quiser executar no Android, use essa opção. Se você quiser usar no iOS, utilize essa opção. Ou se você quiser usar na web, utiliza essa opção. Eu, particularmente, eu apenas inicio, porque aí depois que eu iniciar esse projeto, aí eu escolho como que eu vou executar, como que eu vou testar no caso. Então, o Yarn Start. Também é um processo um pouquinho demorado, que ele vai iniciar uma telinha aqui, que automaticamente ele já abre a tela do meu browser. No caso, eu tenho aqui o browser setado ao Google Chrome, e ele vai demorar um pouquinho até ele terminar de startar o projeto. Quando ele termina de startar, ele exibe essa tela aqui para mim. Se eu quiser fazer uma leitura de QR Code com o Expo instalado no meu dispositivo móvel, eu posso. Se eu quiser executar no emulador, eu posso, no iOS. Ou no caso aqui, para ficar mais fácil a gravação, executar no web browser. E aí o que acontece? Ele vai começar a execução. Enquanto ele começa a execução, eu vou mostrar para vocês como que está o nosso projeto. Então está aqui o código, eu vou abrir, no caso eu estou utilizando o Sublime, e está aqui então o nosso projeto. Como a gente já viu em outros vídeos, o que a gente utiliza mais? Por padrão é o app.js, que está aqui a estrutura inicial, que é o que a gente viu no outro vídeo, e aqui no package.json os pacotes que já foram instalados quando eu criei esse projeto. Bom, vamos lá. Para o nosso projeto, o que eu quero? Eu quero que ele exiba um nome e, a partir desse nome também, abriu aqui a telinha web, com o projeto já executando. E, no caso, o que eu quero? Eu quero que exiba o meu nome e, além de exibir o meu nome, eu quero o quê? Eu quero que exiba um relógio. E como que a gente vai fazer isso? Eu já criei esse projeto à parte, para a gente não ficar com um vídeo muito longo. Mas eu vou disponibilizar todo o código-fonte para vocês, e agora eu vou copiar o código aqui para dentro e explicar para vocês o que está acontecendo em cada parte. Bom, vamos lá. Vou copiar todo o código que gerou. Percebam que é apenas um relógio com um nome, mas ele já gerou um código razoável para a gente. Vamos lá, vou copiar e colar aqui. Copiei e colei. Vamos lá, o que está acontecendo aqui no meu projeto. Eu estou exportando a classe, export default function no caso, e o que acontece? Faltou copiar a linha de cima, porque ele está estendendo ao React Component. Então, o que acontece? Como eu estou usando o React Component, eu já tenho que ajustar aqui em cima. Por quê? Porque senão vai dar errado a minha exportação. E percebam que tem que estar tudo, os imports, tudo corretamente. Por quê? Porque se não tiver, vai dar um erro na execução. Vamos lá, o que está acontecendo aqui então no nosso código-fonte. Bom, primeiramente, a gente viu durante a aula o que são propriedades e o que são status. Quando eu vou trabalhar com propriedades, por padrão eu tenho que passar o meu construtor com props, ou seja, a própria classe aqui, ela está recebendo as propriedades dela para trabalhar. E além disso, se eu for trabalhar com status,
eu também tenho que criar thisState e passar os meus estados. E como que eu passo? Eu abro as chaves, fecho chave e dentro dela eu passo os meus estados. O que são os meus estados? Nesse caso aqui em específico, eu estou criando um estado date, que está recebendo uma função data, que aqui já é nativo, né? O date em maiúsculo, eu não estou criando ela. E além disso, eu estou passando um parâmetro teacher que está recebendo que isso é verdade. Por quê? Porque logo abaixo a gente vai fazer um tratamento para ver se é professor ou não. Se for professor, vai exibir uma coisa. Se não for, vai exibir outra. E vamos lá. Feito isso, o que acontece? Eu crio o meu relógio. O que é o meu relógio? O meu tique. Vou setar o meu estado com uma nova data. Uma nova data. Porque eu estou setando o meu estado. Aqui eu estou criando apenas. E aí, quando eu crio, se eu quiser uma alteração, eu tenho que usar o setState. Se eu não fazer assim, não vai funcionar. Por quê? Porque ele está trabalhando com estados dentro da minha classe e eu tenho que usar essa metodologia, apontando para ela mesmo, diz, e setando o meu estado. Depois que eu faço isso, o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que montar esse componente. Ou seja, quando renderizar a minha tela, eu vou montar esse componente. E como que eu monto isso? É um dis.timerID, aí no caso eu estou criando esse timerID, e o que esse timerID vai receber? Ele vai receber um intervalo, e esse intervalo recebe uma função, na qual eu não estou passando nada para essa função, mas que estou recebendo o meu ticket, que está aqui, que foi criado logo aqui em cima, e o que ele é? Ele é uma nova data. E o que acontece quando eu montar esse componente? A cada 1000 milissegundos, que isso aqui é equivalente a 1 segundo, então ele vai atualizar para mim essa tela, vai dar o refresh. E aí o que acontece? Aí eu montei o meu componente relógio, a minha classezinha, mas ainda não está exibindo nada, porque eu estou só montando. E aí, quando eu fecho esse aplicativo, ele dá um monte nesse intervalo e faz a limpeza no meu timerID. Lembrando que o timerID está recebendo um intervalo. O intervalo é esse. Ele está recebendo aqui a data e passando um tique para ele. Que o tique é a data e recebe 1000 milissegundos. Ou seja, a cada 1 segundo ele está sendo atualizado. E aí, beleza. Então, se eu já tenho os meus componentes, já tenho os meus estados, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que renderizar isso, ou seja, mostrar isso na tela. Como que acontece? Eu vou dar um render, que é por padrão, e vou retornar o quê? Retornar o quê? Uma view. E dentro dessa view eu vou colocar meu texto. E aí lembra lá quando a gente estudou condicionais, que a gente chegou a ver sobre ternários? O que está acontecendo aqui? Ele está pegando dis.state.teacher. O que é isso? Eu criei aqui em cima. dis.state.teacher. Se for true, o que acontece? Quer dizer que é professor. Então vai receber o quê? Vai receber uma mensagem professor. E se não for professor, se aqui fosse falso, o que aconteceria? Ele viria para o segundo caso, que é aluno. Então, no de vocês, para teste, coloquem aqui como false. E aí vai entrar no segundo caso. E aí, se isso é verdade, o que mais que ele faz? Ele chama uma função, getFullName, que ele vai passar parâmetros para essa função e vai retornar para mim. O que essa função getFullName faz? Está aqui embaixo. Ela recebe os parâmetros e cria uma string que é retornada. E aí retorna então para mim esse nome completo. E logo após isso, ele chama o meu estado, date, e converte esse date para uma string, que está logo aqui. O date que eu criei aqui em cima, certo? Então, beleza. Então, agora vamos lá, continuando aqui, aliás, porque vocês perceberam que além desses detalhes, eu estou também passando um estilo. O estilo o que é? Como que vai ser apresentado essas informações para mim? E aqui que se assemelha um pouco ao CSS que a gente viu nas aulas passadas. Então, eu vou criar uma constante, que é os meus estilos, que é igual a um stylechat create. O que é esse stylechat? Também foi importado logo aqui em cima. Tudo que eu vou trabalhar eu tenho que importar. No caso, o meu texto, a minha view e agora o stylechat. Vamos lá ver o que ele faz. Para o meu container, ele está falando que ele tem apenas um tamanho, e ele é uma coluna e está alinhando os
itens no centro. Além disso, ele tem o tamanho de 100% da minha tela e o background é black, ou seja, preto. E tem uma distância do topo de 50. O meu clock, ou seja, eu vou definir um estilo para o meu relógio. O que eu estou definindo nele? Que é uma fonte de 50, tem essa color aqui e ele tem uma distância do topo de 50. Além disso, o meu texto, que é aqui em cima e aqui embaixo, ele também recebe um estilo. E o que é esse estilo? A minha font size é 25 e ele tem uma cor vermelha e tem uma margem do topo de 50. Ok? E aí, feito isso, eu salvo e ele vai dar um refresh automático. Já é automático esse refresh lá no navegador. Se eu for lá agora, pronto, está aqui. É isso. Está feito a nossa aplicação. Aqui agora eu estou gravando esse vídeo às 7 horas. Vocês devem ter percebido, né? Até peço desculpas, tem cachorro latindo, a minha filha está ali fora gritando, mas é isso. E aí vamos simular como se essa tela aqui eu estou vendo no browser, mas vamos simular como se eu estivesse num dispositivo móvel. Então está aqui. Beleza, eu selecionei como se fosse um Galaxy S5. Está aqui, ó. Professor Marcelo Rodrigo de Castro, são 7 horas e 51 segundos. Então eu vou alterar aquele estado, ao invés de true, vou pôr false, só para vocês verem. False. E salvo. O refresh ele demora um pouquinho, refreshou, pronto. Olha lá, ó. Aluno, Marcelo Rodrigo de Castro, são. E aí, pessoal, a gente já brincou um pouco. Já entendeu, inclusive, né, o que são estados. São estados, é o que está acontecendo com o meu objeto. O que são propriedades, que aqui eu passei para uma função. A minha função recebeu propriedades. E, além disso, eu trabalhei com funções pré-definidas, no caso, um relógio. E passando também, é claro, estilos para essa minha função, para essa classe e para esses objetos. Então, de certa forma, o que é novidade para a gente? O que é novidade para a gente é a metodologia como o React Native trabalha. Mas funções a gente já viu. Obviamente, cada linguagem tem um estilo de trabalhar com funções. Aqui é um pouco diferente, né? E a gente também está vendo aqui como que trabalha os estilos. Os estilos lá no CSS, ele tinha alguma nomenclatura, mas o estilo, vocês estão percebendo que é a mesma coisa. Eu defino o nome, crio o meu estilo, crio o nome e passo os meus parâmetros, as minhas características para esse estilo. E, então, concluímos, pessoal, essa aula vendo como que funciona, como que a gente cria um relógio e passando, inclusive, texto para esse relógio, para essa tela. Beleza? Pessoal, então, essa foi a nossa aula, uma aula bem simples, mas que vocês podem agora continuar explorando. Por exemplo, se vocês quiserem criar outras funções para fazer outras coisas, exibir aqui, percebam que aqui eu tenho um texto, mas esse texto está acoplado na minha view, então se você puder fazer esse teste no seu smartphone, é isso. E pessoal, para nós concluirmos essa aula, aqui eu estou na minha máquina, correto? Agora eu vou copiar esse código aqui e criar como se fosse o Expo que eu prometi para vocês, né? O Expo já foi mostrado aí como que ele funciona durante as aulas. Então eu vou lá no meu Expo, vamos lá, está escondidinho aqui. Deixa eu mudar minha tela aqui, deixa eu pausar para me achar a tela do Expo. Um segundinho, pessoal. Bom, pessoal, aqui eu estou no meu Expo, é o expo.io, o endereço. Eu acho que não está exibindo aí para vocês, então o endereço é esse, expo.io. Você acessa esse endereço, aí se você não quiser salvar nenhum código, você não precisa criar conta. Mas como eu quero salvar os códigos, então está aqui minha conta, marcelo.castro, na home, builds, snakes. O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo snake. E aí quando eu crio um novo snake, é a mesma coisa. É como se eu estivesse criando um projeto aqui. Ó. Ele já criou aqui para mim toda aquela estrutura. Tenho aqui o meu app.js e o package JSON. E os componentes e assets, caso você vá utilizar. Então, o que eu vou fazer? Eu copiei aquele código, correto? Então, eu vou vir aqui, deletar todo esse código aqui, vou
Ctrl+C, Ctrl+V. Aí ele falou que não tinha nada, porque no tempo que eu já apaguei, ele já criou para mim. E aqui ele está dando erro. Por quê? Porque eu não criei essa classe aqui, porque é nativa lá do Android, quando eu vou utilizar o Expo. Então eu vou apagar ela por enquanto. Em próximas aulas eu vou explicar para vocês como que vocês resolvem esses problemas de import e export. Mas aqui eu apaguei aquilo porque não está sendo necessário aqui. E beleza, pronto. Já está executando aqui para mim na versão web. Aí você me fala, mas se eu quiser simular no Android. Ok, você clica aqui em Android. Só que aí você vai entrar numa fila. Pode ser que não tem ninguém na fila, ou pode ser que tenha muita gente na fila. Aí eu vou aqui, você vai ter que esperar um tempo para que... aqui foi rápido até, já até executou aqui para a gente. Mas acontece que se tiver muita gente utilizando a estrutura deles, pode ser que você entre numa fila. E aí é só aguardar um pouquinho, mas no caso aqui foi rápido. Aqui eu estou simulando como se fosse no Android. E se fosse no iOS? Mesma coisa, só clicar aqui e tap to play. E aí você me fala, ok, mas e se eu quisesse pegar esse código? Pronto, já executou no iOS também. E aqui, vocês estão vendo essa hora, por quê? Porque é a hora do servidor deles, 3 horas da tarde, ok? Então o servidor deles está no local cuja hora é 3 horas da tarde. E aí beleza, e aí você fala, mas eu criei aqui, eu quero utilizar no meu dispositivo móvel. Aqui tem a opção My Device. Então você vai pegar o Expo que está no seu dispositivo e vai fazer uma leitura do QR Code e vai estar disponível para você também. Pessoal, então concluímos aqui nossa aula, criamos nosso projeto do zero e fizemos aquilo que tínhamos proposto para essa aula. Ou seja, criamos nosso relógio e utilizamos os estados e propriedades passando para uma função, reforçando estado e a propriedade que eu passei para minha função, ok? E é isso então, pessoal. E aí, igual eu falei para vocês, explorem mais isso. Criem novas funções, manipulem novos estados para que vocês incorporem mais o conteúdo aprendido durante esta aula. Além disso, brinquem mais um pouco aqui com os estilos, ok? Criem novos estilos, mudem a cor, o tamanho das fontes para que vocês assimilem o conteúdo desta semana. Pessoal, então é isso. Espero que vocês assimilem bem o conteúdo. O código-fonte vai ser disponibilizado para vocês também, para que vocês consigam, no caso, se tiver alguma dúvida, fazer o comparativo na função que vocês criou, na classe que vocês criaram, no caso, ou naquela que a gente está disponibilizando. Abraço, pessoal, e até a próxima semana.